igreja? Amém. Amém? Vamos nesse momento abrir as nossas Bíblias, pode acender as luzes aí, por favor. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. A partir do verso 1 mesmo. Nós vamos fazer uma leitura mais extensa. Amém, igreja? 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1. E diz assim: Havia um certo homem levita da tribo de Remataim, Zofim, que habitava a região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho de Zuf, o efraimita. Eucana tinha duas esposas, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum. Todos os anos Eucana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era o seu amor por ela, ainda que o Senhor não a tivesse permitido gerar filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso tudo aconteceu logo depois de haverem terminado de comer e beber. Estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto: Ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então eu prometo que o dedicarei a ti por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Enquanto ela seguia em sua oração na presença do Senhor, ele observava os movimentos da sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som da sua voz. Então ele imaginou que ela estivesse embriagada e lhe respondeu: Mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Entretanto, Ana lhe replicou com estas palavras: Oh não, meu senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava isto sim a derramar a minha alma diante do Senhor. Não julgueis a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo e até agora, pois estou muito triste e desesperada. Então Eli lhe respondeu: Vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ao que ela respondeu: Que a tua serva alcance graça diante de ti, e que pense sempre na minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu seu caminho, comeu, e em seu rosto já não havia mais desalento. Amém? Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar um pouco mais. Pai, em nome de Jesus, nós confiamos na tua palavra, nós confiamos que o Senhor já está em nosso meio, e nós confiamos que o Senhor vai deliberar aquilo que o Senhor já reservou para a tua igreja. Nessa noite, Deus, vem mais uma vez e faz aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E eu me coloco à tua disposição, Pai, para que essa palavra tão conhecida em nosso meio, ela possa trazer a novidade que o Senhor deseja revelar para essa noite. Portanto, eis aí a tua igreja para receber a tua porção. E eis aqui a minha vida para ser usada como instrumento. Assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Quem desligar, por favor. Não vai deixar ligado? Então, amém. Podem sentar aí, igreja, por favor. Queridos, essa passagem que nós lemos, todos nós já conhecemos de alguma forma, porque a história de Ana não é uma história que não tem como nós passarmos por ela e
de alguma forma não nos identificarmos com ela, de alguma forma nós não nos enxergarmos em algum momento das nossas vidas, como um dia nós, quem sabe, nos sentimos como Ana também se sentiu. Para quem já sabe a história, Ana é a mãe de Samuel, do profeta Samuel, e essa história está escrita exatamente no livro que leva o nome do seu filho. Essa mensagem, na verdade, apesar de eu já ter pregado aqui, mas ela tem uma novidade e Deus compartilhou algo bem diferente comigo para trazer nessa noite. Ela nasceu, inclusive, uma parte dela nasceu numa das células que eu ministrei das mulheres outro dia. E para que nós possamos entender um pouco o contexto dessa história, dessa mulher, é importante que a gente entenda também o que veio juntamente com esse diálogo, com esse momento. Ana estava num momento da sua vida muito difícil, porque nós já falamos também a respeito, as mulheres na cultura judaica, elas só tinham algum valor, se é que tinham, se elas pudessem procriar, ou seja, elas eram consideradas valiosas se elas tivessem filhos, pudessem dar filhos para o seu esposo. E ainda mais, seria um pouquinho mais valiosa se ela desse para o seu esposo filhos homens. E naquela época, então, a esposa que era considerada estéril, ou a mulher seca, né? Aquela mulher que não dava filhos para o seu marido, a lei, não é que a lei ela obrigasse, nem tampouco ela estimulasse, mas ela respaldava um homem para que ele pudesse dar continuidade à sua família, à sua linha sucessória, a partir de um relacionamento que ele pudesse ter com outra mulher, ou seja, ele podia instituir uma outra esposa, e essa esposa, ela então seria aquela que daria os filhos que a primeira esposa, não dava. E a gente começa a imaginar que isso deveria trazer grandes dissabores para aquela casa, né? Porque nenhuma mulher de bom senso, eu acredito, gostaria de compartilhar o seu marido, né? Nenhuma mulher, com certeza, não gostaria de compartilhar. Então, não bastasse, sobre Ana já existia um peso de olhares críticos, de olhares de alguém que não conseguia, pelo menos, gerar um filho para o seu esposo, porque isso, de fato, naquela cultura, naquele tempo, as mulheres que não tinham filhos eram consideradas mulheres onde Deus havia pesado a sua mão, mulheres amaldiçoadas. Mas a esterilidade de Ana, ela não vem por um problema físico. Não é porque ela tinha endometriose, não é porque ela tinha vários cistos no ovário que impediam Ana de engravidar. Mas a palavra diz que foi o Senhor que tornou Ana estéril. Foi Deus quem encerrou, quem fechou a madre de Ana. Então foi o próprio Deus que escolheu um cenário difícil com um propósito muito maior. Nós só vamos entender quando a gente vai compreendendo um pouco mais. Mas como todo o processo que nós passamos e que muitas vezes são processos dos quais Deus nos insere, Deus nos coloca, enquanto nós estamos vivendo um processo, é muito difícil a gente tirar algo bom do processo enquanto nós estamos vivendo no processo. É ou não é? Amém? Amém. Quando nós estamos no processo, tudo que a gente quer é abreviar o tempo do processo. Tudo que a gente quer é ir por um atalho para que aquela situação, aquele cenário, logo tenha um fechamento, um encerramento. Mesmo que depois, quando tudo passa e a gente entende que Deus estabeleceu aquele processo sobre nós, e a gente até é a festa dos tabernáculos ou das cabanas, que era o momento onde os israelitas iam até Siló, em Efraim, para oferecer os sacrifícios a Deus, e o coração deles estava de fato feliz, porque ali era um momento onde se celebrava a fidelidade de Deus durante o tempo da peregrinação no deserto. Uma pessoa que sempre, de forma exaustiva, provocava a esterilidade
que Penina era rival de Ana, ela se tornou alguém que o tempo inteiro ficava instigando, alfinetando, provocando a ira de Ana. Porque Penina era aquele tipo de pessoa que estava muito mais voltada para os resultados, alguns tipos de esterilidade. E por isso que essa palavra ela traz uma novidade nessa noite. Porque a primeira coisa, enquanto eu que haja vida e para que o nome dele seja glorificado, e outras esterilidades serão consequências do nosso ventre. Então a primeira lição é que há esterilidades que elas são geradas no ventre da murmuração. Como assim? Eu vou falar só de 2 passagens, entre tantas outras, onde Deus tornou um sonho estéril, porque alguém abriu a boca numa hora que não deveria abrir. Porque alguém usou a sua boca para amaldiçoar quando deveria abençoar. O povo no deserto, já conhece a história. Várias vezes o povo no deserto murmurou diante das dificuldades. Quando sentia fome, eles murmuravam. Quando sentia sede, eles murmuravam. Quando Moisés demorava, eles erguiam o bezerro de ouro. Quando as coisas se complicavam, eles faziam birra. Quando as coisas começavam a apertar, eles não iam mais à igreja. Quando as contas começaram a ficar mais ainda agigantadas, eles pararam de ser fiéis e não dizimaram mais. Quando eles começaram a ver que Deus não se dobrava para o determinismo deles, eles começaram a fazer chantagem com Deus. Então a esterilidade para esse povo veio exatamente no momento, lá em Números 14, 2, quando eles declaram com os próprios lábios: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos neste deserto. Essa só foi uma das vezes que os israelitas se voltaram contra a promessa de Deus, se voltaram contra o líder que Deus havia levantado, que era Moisés, e duvidaram de que o mesmo Deus que havia aberto o mar vermelho para eles passarem, o mesmo Deus que havia arrancado eles da escravidão do Egito, o mesmo Deus que fazia todos os dias o maná descer do céu, o mesmo Deus que fez fluir água da rocha, mas isso parecia muito pouco, porque diante das dificuldades, diante das impossibilidades, esse povo pedia a morte. E eles falavam: olha, era melhor que nós tivéssemos morrido no Egito, antes fosse que nós morrêssemos no Egito. Em Números 14, 2, eles declaram isso com os próprios lábios. Em Números 14, 29, 27 versículos depois, Deus vem com a resposta sobre o pedido desse povo. Cuidado com o que você murmura, porque Deus vem assim: eis que eu vivo, e por meu nome eu juro que vos tratarei exatamente de acordo com as vossas petições. Assim, os vossos cadáveres tombarão neste deserto. Olha que coisa séria. Vocês estão entendendo? O povo pediu para morrer no deserto, num tempo de murmuração, e Deus atendeu ao pedido do povo. Se todas as vezes o Senhor se inclinasse para levar em conta as vezes que nós murmuramos, eu e você não estaríamos mais aqui. Porque o povo disse: era melhor que a gente tivesse morrido no deserto. E Deus falou: eu vou fazer aquilo que vocês pediram. Voltem, deem meia volta agora rumo ao Mar Vermelho, porque vocês vão enterrar os parentes de vocês no deserto. Vocês vão ver os cadáveres morrendo no deserto. Eu só vou livrar a descendência de Josué e Caleb. Deus tornou uma promessa que eles saíram segurando nas suas mãos e trouxe esterilidade ao sonho, a promessa, por conta da murmuração. Há esterilidade de sonhos, de projetos que nós estamos gerando no ventre da boca, no ventre que nós estamos falando, na murmuração, na crítica. Sabe uma outra mulher que se tornou estéril pelo que falou demais? Milca, a esposa de Davi. Lá em 2 Samuel,
No capítulo 6, nós conhecemos a passagem, Davi volta com a Arca da Aliança, depois de ter uma tentativa frustrada. O pastor já pregou a respeito disso, eu já preguei a respeito disso. Mas a segunda vez que finalmente Davi cumpre todos os princípios para trazer a Arca da Aliança. E Davi, então, ele compreende que não é qualquer objeto que ele está trazendo. Ele compreende que verdadeiramente ele estava trazendo a honra de Israel, estava trazendo a presença de Deus. E ele não se aguenta, ele não resiste. E ele começa então a entrar no espírito de adoração. Ele começa agora a se preocupar muito menos com quem estava do lado. Porque ele começa agora a entender que era Deus que estava voltando para a casa dele. Um lugar onde ele nunca deveria ter saído. Então quando Davi ousa adorar a Deus de uma forma espontânea, de uma forma até escandalosa para quem estava ao redor, havia uma mulher, a esposa de Davi, lá olhando da janela. Porque quem está do lado de fora da presença de Deus não compreende quem está dentro. Quem passa aí na rua e vê a gente às vezes dando glória, pulando, não vai entender nunca, porque só quem está na presença entende o que está fazendo na presença. A Milka estava do lado de fora da presença, estava olhando da janela. E aí a oportunidade que ela teve, ela não, veja como ela estava com o coração endurecido, familiarizada, acostumada demais a viver de regalias, de rituais e de etiquetas. Porque ela critica, ela abre a boca para criticar aquilo que o seu esposo, de forma tão deliberada, ali não era o rei Davi, era o servo Davi, adorando ao Deus da glória. Não era o rei, porque nessa hora, nossos diplomas, nossos cargos não se resumem a nada, porque aqui somos filhos, somos servos de um Deus que manda e que detém todo o poder sobre esse lugar. E aí, então, quando ela, Mical, então, quando ela vê o seu esposo ali espontâneo, dançando, ele abre mão das suas roupas de rei e deixa apenas o colete sacerdotal. Ele é sacerdote. Aí ela vai, quando ela tem a primeira oportunidade, ao invés de ela entrar também na presença do rei, ao invés de ela entrar também na presença de Deus e celebrar junto com aqueles que estavam ali alegres. Aí, quando Davi despede todo mundo, depois de todos celebrarem, ela chega para o seu esposo e fala: que coisa feia foi essa que você fez. Ela vai agora. Você não teve vergonha. Você parecia um homem desavergonhado, expondo a sua nudez diante dos seus servos e servas. Você não tem vergonha disso. Criticou quem estava na presença. Criticou alguém que estava na unção. Aí Davi fala assim: o quê? Se for preciso me humilhar e me rebaixar, eu me rebaixarei, porque eu não estava diante de qualquer um. Diante dele eu exponho as minhas fraquezas. Diante dele não tem como eu esconder as minhas fragilidades. E sabe o que aconteceu? Segundo Samuel 6:23, e até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, nunca gerou um filho. Esterilidade que foi gerada no ventre da murmuração e da crítica. Sabe uma coisa que me aborrece? Quando eu vejo o povo de Deus, por exemplo, postando escândalos da igreja do Senhor. Meu marido tem uma frase que ele diz assim: deixa, porque nós já temos o diabo para tentar derrubar. A gente não precisa ser cooperadores da queda de um homem, de uma mulher de Deus, não. Porque quando a gente compartilha, ainda que esteja assim, a gente até sabe que às vezes a gente está compartilhando uma coisa que é verdade, que aconteceu, mas estamos escandalizando o nome de Deus. Nós estamos levando a igreja do Senhor para um mesmo patamar, onde todo mundo vai enxergar e colocar na mesma balança. Não vamos ser cooperadores das más notícias, não. Porque isso é muito sério. Miriam e Arão. Olha outros que ficaram estéreis de sonhos. Miriam e Arão. Deus se apresentava para Moisés como um amigo. Deus falava com Moisés na hora que ele bem entendesse: Moisés, quero falar contigo. Vem para a tenda do encontro. Era Deus
querendo falar com ele. Aí Miriam e Arão fez: por que será que Deus só quer falar com Moisés, só fala com Moisés? E por que ele não fala quando se apresenta com a gente? Vai buscar a presença. Se tu está com raiva porque a pessoa escuta a voz de Deus, vai você escutar, porque está disponível para todos que o buscam. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas não coloque em dúvida aquilo que Deus falou através do profeta dele, não. Aleluia. Sabe o que Deus fez? Chamou Arão e Miriam, disse: vem cá. Eu falo com Moisés da forma que eu quero. Agora, só para mostrar para vocês, a seguinte lição: Miriam vai ficar 7 dias agora reservada e isolada, lepra. E o povo teve que esperar a cura de Miriam para todo mundo continuar andando. A esterilidade gerada pela murmuração, ela faz sonhos e projetos não acontecerem. Porque a crítica nos impede de gerar filhos. As reclamações impedem que o nascimento daquilo que Deus tem para a sua vida não vingue. Sonhos, meninos e leia-se, sonhos e projetos que são abortados. Porque nós murmuramos. Quantos filhos estão sendo impedidos de nascer? Porque nós questionamos demais. Sou eu quem diz, mas lá no livro de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí nós estamos falando de uma mulher, voltando para a história de Ana, que Deus foi quem colocou a esterilidade nela, e ela está num estágio da vida dela, onde ela não comia, não bebia e só chorava. Que estágio é esse? Muito comum hoje no século XXI. Depressiva. Ana estava desgostosa, amargurada, sem expectativas, já não queria mais se alimentar, foi para uma festa de celebração, mas o seu coração estava em luto. Mas uma grande lição que Ana nos mostra é que ela poderia ter ficado em casa, mas Ana foi para a casa de Deus. Ela não usou o estado emocional, a amargura de espírito que ela estava, para boicotar e sabotar a presença de Deus, não. A gente às vezes escuta pessoas que por muito menos não querem, né? Acho uma tristezinha, uma dor de cotovelo, acabou o namoro, não vou mais para a casa de Deus. Ana estava depressiva, tinha que fazer uma viagem longa com seu marido e com uma infeliz do lado. Porque passava 24 horas por dia provocando a coitada de Ana. Eu fico imaginando Eucana. Esses dias, meu marido vai falar a frase de Eucana, eu posso engolir ele. Pai, não fala de Eucana, não. Eucana não sabe o que estava passando com a mulher dele. Porque Eucana, eu não até vejo uma boa intenção de Eucana, né? Eucana via a outra provocando. Eu não sei qual era a atitude que ele tomava, mas ele estava por dentro da situação. E ele ainda faz uma pergunta muito retórica para Ana. Porque ele fala assim: filha, por que você está triste? Por que você não come e nem bebe? Ela poderia responder: por nada. Quando os maridos perguntam: o que é que você tem? Nada. Aí ele fala assim: eu não estou entendendo porque você não quer comer, filha. Olha, eu te recompenso. Porque a palavra diz que Penina dava o dobro, a porção que ele dava, que Eucana dava o dobro da porção que ele dava para Penina. Vamos contextualizar? Se Penina tinha um carro, Ana tinha 2. Se Penina tinha uma casa na praia, Ana tinha uma casa de praia e uma casa na fazenda. Né? Tudo que Eucana dava para Penina, ele dava 2 vezes mais para Ana. Mas isso não alcançava o coração de Ana. O filho ainda chega a perguntar: eu não sou melhor do que 10 filhos, Ana? Será que eu não sou suficiente para preencher essa amargura e essa dor de você? E quando eles estão nesse ano, lá no templo, e quando eles levavam a oferta, o que acontecia? O sacerdote
participava da celebração e comia a melhor parte da oferta. Se foi um novilho, comia a melhor parte do novilho. E se sentavam à mesa juntamente com a família para celebrar. A gente entende o seguinte: quando eles estavam celebrando, Ana se levanta e ela agora vai para um lugar onde só Deus poderia escutá-la. Por favor, Tiago. Ela vai para um lugar onde, embora as pessoas pudessem compreender o seu semblante de dor, de decepção e de amargura, mas ela sabia que as palavras não expressariam a dor da sua esterilidade. E quando Ana se levanta, então, ela vai até o templo, e a palavra diz no versículo 10 que com a alma profundamente sofrida, ela chorou muito e orou ao Senhor. Vocês estão entendendo? Ana, apesar de estar com um nível de desgaste emocional, apesar de estar fragilizada, amargurada, dolorida, e ela tinha todos os motivos, ela não se esquivou de estar junto aos pés daquele que poderia não apenas ouvi-la, mas atender o pedido do seu coração. Quando nós estamos nesse estágio de esterilidade de sonhos, de esterilidade de projetos, não é fugindo da presença de Deus que nós vamos ter o nosso filho vindo para o ventre, mas é indo para a presença de Deus. Amém? E sabe o que acontece? Olha o que Ana faz. Quando ela está ali profundamente sofrida, chorou muito e orou, ela transformou a sua dor, a sua esterilidade numa aliança. Porque primeiro vem a aliança e depois vem a promessa. Primeiro vem o pacto com Deus, a conversa com Deus, e depois Deus vem com a resposta. Primeiro vem o princípio de busca e depois o princípio de responder, de ter e de resposta. Quando Ana está ali amargurada, ela faz um pacto com Deus. Ela fala: olha, Senhor, se o Senhor se lembrar de mim. Eu acho lindo porque ela é até retórica. Ela fala duas frases que denotam o mesmo sentido. Que ela fala: olha, Senhor, aqui está a tua serva. Se o Senhor se lembrar de mim, e se de mim o Senhor não se esquecer, só alguém que está desesperado faz um pedido: Senhor, se o Senhor esquecer de mim, se for possível, como se Deus houvesse se esquecido dela, e como se Deus houvesse nos esquecido, a gente às vezes vai falar com Deus, como se fosse possível e preciso lembrar a Deus quem nós somos. Mas ela chega com um coração tão fiel, tão rasgado na presença de Deus, e ela fala: eu te prometo, eu faço uma aliança contigo, que se o Senhor me der aquilo que eu tenho pedido, que é um filho, ele não vai ser meu. Para a gente escutar essa história parece algo muito comum, muito normal e até muito lógico. Mas eu vou falar de uma forma que vocês entendam. Imagina você precisar todos os dias andar 5 quilômetros para ir trabalhar, a pé. Vem trabalhar 8 horas da manhã, meio-dia, você volta debaixo de um sol escaldante. E 2 horas da tarde você volta para o seu trabalho e volta de 6 horas da noite. Aí você pede muito a Deus um meio de transporte. Você fala: Deus, me dá um carro, me dá uma moto, uma bicicleta, qualquer coisa que possa me dar uma qualidade melhor para eu ir trabalhar. E Deus vai e abre uma oportunidade, um consórcio, você compra a sua motoca, você compra o seu carrinho. Só que quando você falou para Deus: Deus, me dá um carro, você fala assim também para Deus: quando o Senhor me der, eu te devolvo. Eu dou o carro para a igreja, eu dou o carro para alguém que está precisando. Foi isso que Ana fez. Ana falou para Deus que desejava muito algo, e que esse algo que ela desejava muito não seria dela, ela devolveria para Deus. E diante da disponibilidade do coração de Ana,
o Senhor favoreceu a Ana. Só que quando a gente está nesse estágio, vão chegar muitos opositores. Muitas pessoas que vão nos olhar e vão nos desestimular e até nos julgar e nos criticar. Porque só quem está no processo é que sabe como responder no processo. Quando Ana estava ali derramando diante de Deus a sua dor, chegou um homem de Deus, um profeta, um sacerdote Eli. É como se você chegasse aqui na igreja num dia que você tivesse acabado, dilacerado, e você viesse aqui na primeira oportunidade, você se jogasse aqui num altar, e só você e Deus saberiam o que você está passando, e chegasse o pastor, um levita, e fala: levanta, está feio, levanta, está feio. Foi isso que aconteceu com Ana. Ela estava lá derramando diante de Deus, chega, e eu acho lindo porque diz que enquanto ela seguia em sua oração, na presença do Senhor, Eli observava os movimentos da sua boca. Quem estava na presença de Deus era Ana, não era Eli. Eli observava outra pessoa que observa de fora quem está na presença. E não entende que quem está na presença sabe o que está falando, fazendo. E aí ele chega diante dela e fala assim: até quando, mulher? Você vai continuar entregando-se ao vinho? Ele nem sabia o que ele estava falando. Essa mulher poderia, se ela não tivesse no espírito, ele: quem é o Senhor para falar isso comigo? Você não me conhece. Você é um homem de Deus me julgando. Está na carne, hein, varão? Mas ela simplesmente disse: não, Senhor. Ela ainda vai se justificar: não, Senhor, não me tenhas por uma mulher embriagada. O que de fato está acontecendo aqui, meu coração está aflito. Estou amargurada. Eu estou no fundo do poço. Eu estou como alguém que não vê mais luz no fim do túnel. Eu estou como alguém que já pediu e que já foi criticada e que já recebeu tantos nãos, tantas negativas, que eu já estou agora, só Deus pode transmitir e traduzir a dor das palavras que eu não consigo expressar. Quem nunca chegou num nível de tanta dor, de tanta amargura, que você vai orar e as palavras não vão conseguir traduzir o nível de angústia que está no seu coração? Quem não? Tem vezes que a gente chega para Deus e a gente fala assim: eu não sei nem o que falar. Você não consegue traduzir em palavras, mas lá no livro de Romanos diz que existe alguém que é tradutor das nossas dores, porque ele leva para Deus como gemidos inexprimíveis a nossa oração, leva as súplicas do nosso coração, e ele leva até Deus como alguém que diz: olha, ela não está conseguindo falar, ele não está conseguindo transmitir em palavras, mas eu consigo agora traduzir, eu consigo agora entender o que está passando, e Senhor, eu levo para que o Senhor possa agora atender a súplica, a oração desse teu servo, para que no tempo determinado o Senhor delibere a tua promessa. E aí naquele momento, aquele homem sacerdote, que naquele segundos antes encharcou aquela mulher com sua crítica, com o seu pensamento negativo, ele agora libera uma palavra de vida, porque ele fala: no tempo determinado, aquilo que você pediu, que eu não preciso saber o que foi, mas aquilo que você pediu, Deus irá fazer. Há esterilidades que só são abertas depois da aliança firmada. Ana tinha acabado, talvez, ano após ano, Ana chegava sim, entregava sua oferta na casa de Deus, participava sim da celebração, mas talvez Ana nunca havia feito uma aliança com Deus, uma aliança de entrega, uma aliança de fidelidade. Talvez o que esteja causando e não esteja permitindo que algumas esterilidades que nós temos pedido ao longo do tempo ao Senhor e parece que não vem resposta, talvez nós precisamos chegar nesse nível também: Senhor,
aquilo que eu tenho pleiteado contigo, eu te entrego, é teu, não é meu. Eu não quero algo que me afaste do Senhor, mas eu quero algo que glorifique ao Senhor. Eu preciso ter algo que me faça as pessoas vejam que foi o Senhor nisso. Foi o Senhor que realizou isso. Lá no Salmo 126, eu estou com esse versículo a semana toda. Eu até falei sobre esse versículo na célula da sexta-feira. Porque quando nós estamos fincados numa resposta e numa presença de Deus, as pessoas vão enxergar aquilo que nós passamos, sim, o tempo de cativeiro, o tempo de dor, o tempo de amargura. Mas as pessoas vão começar a entender que existe alguém por trás disso tudo. Porque como diz o Salmo 126, vai dizer assim, olha, até as nações irão falar grandes coisas fez o Senhor por esse povo. Aí de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres. Sabe o que é preciso passar pelo tempo do processo, pelo tempo da esterilidade e firmar a aliança com Deus? É que quando Deus abrir a mata dos nossos sonhos e trazer Samuel a promessa que Ele tem para você, é você reconhecer que foi Ele quem realizou, foi Ele que fez grandes coisas, foi Ele que realizou aquilo que você pedia. E todos vão reconhecer, existe um Deus na vida desse homem, existe um Deus na vida dessa mulher. Sim, grandes coisas tem feito o Senhor por mim, e por isso eu estou alegre. Aí sabe o que aconteceu com Ana? Bastou uma palavra liberada, que Ana tomou posse. E a palavra diz que o semblante dela já não era mais o mesmo. Ana voltou para casa. Ela nem chegou a voltar para casa. Quando ela chega no outro dia, Eucana pega as suas esposas, Ana, Penina, e eu fico imaginando agora a Penina tentando tirar o semblante de alegria de quem estava com a promessa na mão. Porque eu fico imaginando, e aí, Ana, preparada para o ano que vem a gente vir de novo aqui? Preparada para o teu filho, quem sabe, vir? Porque esse ano eu acho que não veio, né? Só que Ana chega para Eucana e fala, vem cá. Deus falou que no tempo determinado eu vou estar com minha promessa. Vem cá agora que tu vai participar da promessa. Porque naquela mesma noite Eucana tem relações com Ana. Ele confiou, né? Ele confiou, porque ele disse, olha, Deus falou que eu vou ter. E se o tempo determinado é 9 meses para o menino nascer, vamos hoje. E naquele mesmo dia, Eucana teve relações com a sua esposa. E Ana engravidou de Samuel. E eu estava, essa semana, a gente não tem como escutar uma palavra de Deus e a gente não mudar o nosso semblante, né? Essa semana eu estava, desde segunda-feira eu estava, meu Deus do céu, assim, eu estava naqueles dias de esvaziamento. Estava muito esvaziada. E quando a gente entende que a gente não consegue nada pela nossa força, a gente tem que ir para o Senhor e falar assim, eu não vou conseguir fazer nada essa semana se o Senhor não me visitar. E eu passei uma semana difícil, assim. Eu ia orar e eu só ficava escutando aquele louvor. Eu me arrependo, Senhor. Porque eu estava dizendo, Senhor, eu estou arrependida porque eu não tenho te buscado tanto como eu deveria. Senhor, eu preciso mais da tua presença. Aí na quarta-feira eu estava... Gustavo veio aqui na igreja, eu acho, não lembro agora, e eu fiquei lá com as crianças, eu falei assim, eu vou orar, não me atrapalhe não. Aí eu botei o som na altura dentro do meu quarto e comecei a orar. Aí chegou o Gustavo, aí quando ele chega, ele falou assim, vem orar por mim, já que tu tá no manto. Coitado, não sabia isso. Aí eu disse, manto, eu tô mais seca do que essa cisterna. Quem é de Gravatá sabe, né? Porque a cisterna vazia. Eu falei, não, tenho condição de orar por tu não, amor. Tu é que tem que orar por mim hoje, que eu estou seca. Eu falei, eu preciso que você ore por quem brinca. A gente fala assim, tá no manto, ora por mim, né? Aí ele falou assim, então tá bom, eu vou orar por você. Coloquei a cabeça assim dentro do travesseiro. Fiquei deitada, esperando ele ministrar. Disse, meu Deus, eu
estou seca, Senhor, eu me arrependo, porque eu não te busquei viver como eu deveria. Eu estava me justificando para Deus. Aí ele começou a orar. Daqui a pouco ele falou duas palavras, duas frases. Ele falou assim, Senhor, estava orando, ele falou, Senhor, aqui está a tua filha. Senhor, tu és o pai dela. E naquela hora, a paternidade de Deus veio tão forte, a identidade de filha ressurgiu de uma forma tão grandiosa, que eu falei, peraí. E Deus falou, você é minha filha, não precisa estar vindo aqui cheia de dedo para mim, não. Eu já entendi que você já errou, já deveria ter buscado mais, agora eu te acolho, pode entrar, você é filha, você tem liberdade para entrar na casa do seu pai, você tem liberdade para entrar na minha presença. Quando ele acabou, se ele percebeu, eu já estava assim. Meu semblante já não era mais o mesmo, porque eu resgatei uma verdade. Era a filha falando com o seu pai. E o pai sabe o filho que tem. O pai sabe como está o filho. E ele não nos julga se a gente orou mais ou menos. Se a gente está com um coração mal porque não orou, isso agrada o coração. Então vem agora, ora, busca agora. E aí naquele mesmo momento, meu semblante mudou. E a terceira e última lição é o que Ana fez. O menino Samuel nasce. E depois que o menino nasce, ela havia prometido para Deus que devolveria o menino. O menino cresce, ela não vai mais na casa de Deus para essa celebração dos primeiros anos. E o seu marido entende, porque ela diz assim, deixa o menino crescer um pouquinho. O tempo do desmame do menino é exatamente quando eu vou devolver ele para Deus. E alguns estudiosos vão dizer que Samuel deveria ter uns 6 anos, que era a época que as crianças daquela época desmamavam. Então era uma criança muito pequenininha ainda. E naquele terceiro ano de Samuel, Ana leva um novilho de 3 anos. Eu fico imaginando Ana dando alimento para o novilho crescendo, e ela sabendo que também, além do novilho, ela ia entregar o seu sacrifício para Deus. E quando Ana então chega no templo, ela vem agora para devolver aquilo que ela havia prometido. Ela cumpriu a promessa. E ela mais uma vez fala uma frase que ela, como se fosse necessário lembrar a Deus quem ela era, porque Deus sabia quem ela era. Ah, meu Senhor, tão certo como tu vives, meu Senhor, eu sou a mesma mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor. Olha que coisa mais linda. Eu sou aquela mulher que pediu, se o Senhor pudesse se lembrar de mim, se o Senhor não se esquecer de mim e fizer aquilo que eu tenho te pedido, eu te prometo que eu vou te devolver aquilo que eu estou pedindo. E aí essa mesma mulher chega com uma promessa na mão e fala assim, olha, sou eu, aquela mulher que esteve aqui há 4 anos, e eu estou te devolvendo agora, não estou só te entregando um novilho de 3 anos, eu estou entregando o meu filho de 3 anos. E sabe o que enche o coração de Ana depois de tudo isso? O coração dela se enche de adoração. Porque depois que ela entrega Samuel, ela compõe um cântico, onde ela exalta o nome do Senhor. Olha como pode alguém que pediu tanto algo para Deus favorecer. Você devolve para Deus tudo que você tem, tudo que você pediu, você ainda devolve para Deus. E como pode ainda alguém nesse nível de adorar a Deus, saindo com nada nas mãos, ou melhor, saindo não mais com uma promessa nas mãos? E sabe o que Ana, pelos olhos da fé, ela começa a declarar? O meu coração exulta no Senhor, por causa do que Ele fez, eu ando de cabeça erguida. Como é que estava a Ana antes? Cabisbaixa, depressiva, angustiada. Agora uma mulher cheia do Espírito de Deus, com a promessa de Deus na mão, fala, olha,
o meu coração exulta a Ti, Senhor. Eu agora ando de cabeça erguida. A minha boca se escancara de rir dos meus amigos, dos meus inimigos, pois eu agora me alegro na Tua salvação. Os arcos dos poderosos serão quebrados, mas os fracos serão revestidos. Os que viviam na abastância agora trabalham por comida, mas os famintos não passam mais fome. Aí ela começa a dizer: até a estéril teve 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. Olha o que Ana começa a dizer. Ana não tinha 7 filhos. Ana só tinha Samuel, quando ela declarou que esse mesmo Deus que levanta e que abate, que dá vida, mas também faz abater, é o mesmo Deus que pega uma situação improvável e transforma numa situação agora de probabilidade. É o lugar da esterilidade agora vindo para o lugar da esterilidade. É saindo do lugar da esterilidade e entrando no lugar da fertilidade. É saindo do lugar das provocações para entrar no ambiente da adoração. É sair do lugar da redenção da promessa e chegar no lugar da entrega da promessa. Ana fala: olha, ele pode fazer uma mulher estéril ter até 7 filhos. E sabe o que acontece? Ano após ano, Ana voltava para a casa de Deus, trazia uma túnica e via o seu filhinho Samuel crescer na presença de Deus. Aí aquele mesmo sacerdote Eli fez uma oração para todos os anos, fazia uma oração para Deus. Ah, que Deus te dê outros filhos dessa mulher em lugar do filho que ela roubou e dedicou ao Senhor. E aí sabe o que acontece? No capítulo 2, versículo 21. E o Senhor visitou Ana novamente e a abençoou. E ela concebeu e deu à luz a mais 3 filhos e 2 filhas. Ana deu um filho e voltou com 5 outros filhos. Quando nós estabelecemos a adoração, apesar da esterilidade dos sonhos ainda não terem acontecido, Deus está pedindo para que essa noite você não precisa ter o seu Samuel nas mãos, mas basta uma palavra que no tempo determinado ao Deus de Israel irá conceder aquilo que você tem pedido. Mude o seu semblante, saia do lugar da esterilidade, entre no lugar da fertilidade, saia do lugar da murmuração e entre no lugar da adoração. Deus está falando que existem sim Samuéis, filhos de promessa, que desejam que sejam gerados, mas para de gerar no seu ventre palavras de murmuração, palavras de descrença, palavras de que você critica, e começa a adorar a Deus, porque essa mulher, quando ela declarou que ele fazia uma mulher estéril, dar 7 filhos, ela ainda não tinha 7 filhos, ela só tinha um único filho, e ela dedicou o único que ela tinha ao Senhor. O Senhor acrescenta infinitamente mais naquilo que nós temos pedido ou pensado. É adorar ao Senhor, mesmo quando as coisas ainda não começaram a se mover. É você mudar o seu semblante, mesmo que a tua promessa ainda não esteja nas mãos. Essa noite é noite de você dar agora a possibilidade de gerar, de ter uma gestação de algo que você há muito tempo engavetou, algo que você há muito tempo pediu a Deus. Sai do lugar de dor, de amargura. Muda o teu semblante, mulher. Muda o teu semblante, homem. Porque o mesmo Deus que fez uma estéril se tornar mãe de 6 filhos é o mesmo Deus que está aqui nesse lugar. É o mesmo que contempla numa oração no secreto. É o mesmo que faz você enxergar que mesmo diante de um cenário de luto, a vida, mesmo diante de um cenário totalmente desfavorável, Ele faz ressurgir das cinzas. Esse é o Deus de Israel e é o Deus desse lugar que pode prevalecer, que pode favorecer a você. Vamos ficar de pé e nós vamos tocar um louvor agora, que é somente quem de fato entende que você precisa ir para o lugar da adoração, mesmo que as coisas não estejam favoráveis para você. Você precisa ir para um lugar de fidelidade, mesmo que as pessoas ao seu redor não sejam fiéis. Você precisa ir para um lugar de mudar o seu semblante, mesmo que as coisas amanhã permaneçam da mesma forma. Mas o Deus dessa noite não permanece da mesma forma, Ele muda
mas é lugar de homens e mulheres que vão sair desse lugar, levando o seu Samuel nos braços. Recebe essa palavra no